Eu estou bem, melhor agora que estou aqui gravando mais um dia de aula para vocês. Hoje eu irei ministrar o componente curricular de História, certo? Estão preparados? Então vamos procurar aquele local bem tranquilo e sossegado aí na casa de vocês, pegar o nosso material, o nosso lápis, o caderno e a borracha para poder começar a nossa aula. Pegaram? Então vamos lá. Vocês irão abrir o livro de vocês na página 44, aonde vocês irão ver essa imagem aqui. As sociedades se transformam. Esse é o título, do que nós iremos debater hoje, conversar um pouco. Aí vocês podem se perguntar, professora, que local é esse? Como vocês estão vendo aqui, é a foto, de pessoas visitando as ruínas de Teotihuacán, no México, no México, em 2017. Essas ruínas, eu posso contar um pouquinho, uma breve história dela, mas antes eu queria mostrar para vocês que ela era considerada a cidade dos deuses e das pirâmides gigantes. Como vocês podem ver aí, tem várias pirâmides, não é isso? Vocês estão vendo que as pessoas estão passeando, Tem várias pessoas visitando essas ruínas. Então, eu vou contar um pouco dessa história, de Teotihuacán. Já foi considerada, a maior cidade da Mesoamérica, com uma população estimada de mais de 125 mil pessoas. É um dos complexos arqueológicos mais importantes do México e um dos destinos mais visitados atualmente. Como vocês podem perceber, realmente, Olha quantas pessoas estão aqui visitando. Então, ele é um dos complexos arqueológicos mais importantes do México, porque hoje ele é um centro enorme de visitações. A origem de Teotihuacán é duvidosa e não é possível definir com exatidão qual civilização iniciou sua construção. Então, eles não podem dizer assim de certeza quem construiu, Qual foi a civilização que construiu todas essas pirâmides. Aí diz assim, tampouco é possível saber quando começaram a construir. Pesquisadores divergem em relação à data de fundação de Teotihuacán. Alguns afirmam que a cidade começou a ser construída antes da era cristã, enquanto outros dizem que a cidade teve início após o primeiro século. Então, os historiadores, arqueólogos, eles vivem a estudar para descobrir realmente qual foi, a época da fundação da cidade de Teotihuacán. Então, no momento, eles não têm ainda uma data certa, como também não sabem dizer qual foi a civilização que construiu. Aí diz assim, também não se sabe ao certo quando e de que forma Teotihuacán chegou ao fim. Estima-se que a cidade tenha sido abandonada por volta do século XII. Ninguém sabe o porquê e também estima-se, não é uma certeza. Em algumas das ruínas, em algumas das pirâmides, vocês podem ver esse desenho aqui, que é chamado da Pirâmide do Sol. É tanto que tem um desenho imitando um sol. Aí diz assim, como uma boa cidade pré-hispânica, Teotihuacán é repleta de mistérios. Sua origem, desenvolvimento e fim são incógnitas. Como eu disse a vocês, Nós não sabemos quem a construiu, então nós não sabemos a origem, nós não sabemos como foi desenvolvida essa construção, como também não sabemos como foi o fim dele. Então, ele quis dizer que essa cidade, essas ruínas aqui onde as pessoas estão visitando, que é lá no México, são um mistério, Supõe-se que o complexo foi uma cidade multiétnica, sendo habitada por diversos povos distintos e que foi misteriosamente abandonada e destruída, supostamente,
por seus próprios habitantes. Então é tudo aqui incógnitas, a gente não tem a certeza de nada dessa cidade aqui, né, dessas ruínas aqui de Teotihuacan, lá no México. Só sei dizer a vocês que é muito bonito, né? Após o desaparecimento do Império dos Teotihuacanos, as ruínas da antiga cidade foram ocupadas. Tempos depois, pela civilização asteca. Os astecas consideravam o local sagrado e acreditavam que a construção tinha sido feita por gigantes, porque, como vocês podem perceber, são pirâmides, meus amores, enormes. Olha para essa aqui. Então, os astecas achavam que tinha sido construído por gigantes, porque só eles teriam, essa força de construir. Mas nós não podemos afirmar, porque nem os historiadores e arqueólogos estão sabendo. Imagine nós, não é isso, meus amores? Boa parte dos estudos sobre a civilização Teotihuacan foram feitos pelos próprios astecas. Localizada a apenas 48 quilômetros da cidade do México, Teotihuacan é a cidade dos deuses, como eu mostrei aqui para vocês, né? No idioma náuti, atrai milhares de turistas do mundo inteiro. E também Teotihuacan foi declarado, Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1987 e é o sítio arqueológico mais visitado no México, não é no mundo, no México. E aí, como eu já tinha explicado para vocês, que nós temos, Patrimônio da Humanidade Cultural, Patrimônio da Humanidade Incultural e também temos aquele material. Temos o imaterial, temos o material e temos o natural. Esse daqui, ele não pode ser considerado natural porque não é uma obra da natureza. A gente não sabe quem construiu, mas alguém construiu e não foi a natureza, não é isso? Não podemos dizer que é imaterial, como eu disse, incultural. Por quê? Porque ele é algo onde a gente possa ver, topar, sentir, não é isso? E o imaterial é aquele patrimônio que nós só podemos ver, como a dança. A gente pode tocar também na comida, mas não é algo que foi construído, não é uma obra, não é um monumento, entenderam? Então, Teotihuacan é considerado hoje, um dos sítios arqueológicos mais visitados do México. E aí, vocês sentiram vontade de ir lá conhecer essa cidade também, essas ruínas? Então, aí vocês podem perguntar, professora, e o que é que tem a ver esse assunto com o título A Sociedade se Transforma? Porque para vocês verem que antes, de tudo acontecer, de tudo acabar, Teotihuacan tinha uma quantidade de pessoas, habitantes de 125 mil pessoas. E hoje é uma cidade que virou só para visitantes, não tem ninguém. Então, o que foi acontecendo? As transformações na sociedade. A gente não sabe o porquê as pessoas abandonaram lá, mas a sociedade se transformou e mudaram, É o que acontece hoje em dia. Antes a gente via muitas pessoas morarem no campo, na zona rural. Hoje, com as transformações da sociedade, as pessoas estão vindo mais morar na zona urbana, nas cidades, tanto por causa da violência que está muito grande nas zonas rurais e também nas zonas urbanas, mas mais nas zonas rurais. E também a falta de acesso à internet, que em muitos locais ainda não existe, e na zona urbana muitos têm o acesso. Então, as transformações vêm acontecendo na sociedade. E uma que está pesando bastante é a nossa tecnologia. Então, por isso, as sociedades estão se transformando cada vez mais. Certo, meus amores? Aí vocês estão vendo aí
na página 45, onde tem assim, ponto de partida, certo? Eu não coloquei aqui as questões, eu só coloquei aqui a enumeração, mas eu vou fazer a pergunta e nós iremos aqui responder. Aí tem assim, na primeira, descreva as construções e a paisagem retratadas na foto. O que é que vocês estão vendo aí? Primeiro, em relação à construção, as ruínas, não é isso? As ruínas, né? Não é isso que tem aí nesse enunciado aqui embaixo, olha. Aqui, as ruínas de, né, Teotihuacan, né? Teotihuacan. Aí ele pergunta, e a paisagem retratada na foto? Quais são as paisagens que vocês estão vendo? De várias pirâmides e pessoas visitando, não é isso que ele diz assim? No México, né? Visitando. Então, que são as ruínas de Teotihuacan, né? E uma das, né? Uma das mais interessante atração turística, né, do México. Como foi que você chegou, professora, a essa resposta? O que é que nós estamos vendo aqui, meus amores? Várias pessoas visitando. E foi o que ele acabou de dizer assim, visitantes, né? Foto de pessoas visitando as ruínas de Teotihuacan, no México. E como eu expliquei para vocês, que ela é uma das mais interessantes atrações turísticas do México, né? A mais importante, no caso até, porque é a mais visitada, certo? Então, a paisagem está me mostrando isso, que lá virou agora um sítio arqueológico turístico. E aí, no segundo, diz assim, você conhece algum povo ou civilização que já habitou a América ou a África nos séculos anteriores? Você conhece? Eu irei responder por mim. Não. Se você conhecer, você irá colocar sim e irá comentar. Como eu não conheço, eu irei só responder como não. E não irei fazer nenhum comentário porque eu não conheço, certo? Essa é a minha resposta, porque ele está falando aqui que se você, é uma opinião sua, uma resposta sua, certo? A terceira questão diz assim, também é uma opinião. Em sua opinião, de que maneira as sociedades podem se transformar ao longo do tempo? Olha, na minha resposta, eu coloquei com o avanço de tecnologia, né? Com o avanço da tecnologia, com o avanço das tecnologias e descobertas científicas, viu? E descobertas científicas. Por que, professora, você está falando isso? Porque, meus amores, com o avanço da tecnologia, cada vez mais, o que é que vai acontecendo? As cidades vão se transformando, vão crescendo. Tudo isso devido aos avanços da tecnologia em relação a tudo da nossa vida. Que hoje em dia a gente deixa, como eu já expliquei a vocês, de morarem na zona rural para vir morar na zona urbana, porque o avanço, a modernidade é maior, dá suporte em relação às escolas, a médicos, hospitais, né? E também as descobertas científicas, como vocês sabem, que vai mudando cada vez mais a nossa sociedade e transformando. Então, nossa aula de hoje, meus amores, só foi para que vocês conhecessem mais um pouco
das transformações que acontecem na nossa sociedade, que é o que nós estamos mais vendo aí, não é isso? No nosso dia a dia, cada vez mais transformações vêm acontecendo. E que eu espero que de hoje por diante sejam transformações cada vez melhor para todos nós. Tá bom assim? Então, nossa aula de hoje termina por aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.